desculpas. Talvez esteja correndo mais. Mas aqui nós temos a junção de 2 trabalhos. Nós temos um seminário sobre as vidas de Ivone Pereira e as obras. E um seminário, qual fazemos parte, trabalho com o seu Afonso Soares, que é o estudo da mediunidade de Ivone Pereira. Só que ele não quis trabalhar comigo hoje. Aí eu estou trabalhando sozinha e juntei os 2 trabalhos. Então, está assim uma coisa mais corrida, mas isso também serve apenas de aperitivo. Porque o conhecimento a respeito das obras, os senhores têm que buscar na fonte. Leem os livros, estudar a obra de Ivone Pereira, romances verdadeiramente doutrinários, evangélicos, sempre associados aos livros da codificação, com todos os processos das etapas mediúnicas ou das avaliações psicológicas vistas à luz da doutrina dos espíritos. É tão bonito, é tão enriquecedor, que esse trabalho fica muito pequeno diante da grandiosidade e profundidade da obra. Então serve apenas como uma forma de abrir a vontade para que os senhores busquem conhecer os livros de Dona Ivone, que não foram muitos, foram poucos, é verdade, mas conteúdo extenso e bastante profundo. A misericórdia de Deus dá para grandes criminosos do passado a mediunidade, para que ele, numa única existência, possa resgatar muita coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente. Então, Ivone recebeu a mediunidade como caminho para a sua redenção. É ela que nos ofereceu o nome, o título deste trabalho, Mediunidade, Caminho para a Redenção, porque foi através do resgate das faltas do seu passado que surgiu, então, a obra Memórias de um Suicida. Essa foto histórica de 2 grandes médiuns do mundo e do Brasil. Que beleza de reunião mediúnica foi essa, que teve como médiuns Chico Xavier e Ivone Pereira? Devem ter sido extraordinárias. Então, Ivone dizia assim de Chico: Chico tem a mediunidade sublimada. Ele veio para receber uma chuva de livros. E eu vim com a mediunidade provacional. Porque também a minha mediunidade veio para me colocar em confronto com a minha realidade espiritual. Por isso a necessidade do trabalho constante e a necessidade da reforma íntima ou do trabalho de reconstrução desta mulher, desta alma imortal que deveria ressurgir para Jesus. A obra Memórias de um Suicida é e foi a sua tarefa específica. Ela que foi suicida, ela que não soube entender e servir a Deus, ela veio com essa única tarefa: renascer na terra para redimir-se e trazer a lume a obra que seria considerada por André Luiz como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos, 1956, data de publicação, e dos próximos 50 anos. Então foi Chico que chamou Ivone de heroína silenciosa, pelas dificuldades íntimas que ela sofria, que ela passava, e que a tudo licenciava, porque era este o testemunho que ela deveria dar perante a lei: perdoar, trabalhar, esperar e amar, conforme Abigail pediu ao seu amado Saulo, que se transformou em Paulo. Essa oportunidade de soerguimento que ela teve foi tão bem exercida, tão bem cumprida, que vieram ao lume mais 12 obras, mais 4 que não foram publicadas. 12 livros, também a sua autobiografia. Mais obras de uma riqueza, de um detalhamento, que só quem lê reconhece o valor. E hoje nós temos tantas publicações, tantos médiuns, tantos livros, e muitos ainda desconhecem a preciosidade das obras de Ivone Pereira. Tão bonitas quanto as de Emmanuel, que fala do cristianismo primitivo. Mas com um viés diferente, como eu já disse. As obras de Charles, ou as obras de Tolstói, todos os livros que vieram por Ivone, têm um viés doutrinário, são obras doutrinárias.
Não são somente evangélicas, têm exemplificação dentro da doutrina dos espíritos. Um caso de reencarnação, eu e Roberto de Canalejas, editado pela editora Lorenz, são extratos publicados no Reformador no ano de 78. A Luz do Consolador, a sua autobiografia e Cânticos do Coração, publicados pela CELD, são também recortes de jornais publicados por ela e que foram compilados, então publicados no volumes 1 e 2. Falamos de Ivone, falamos de sua vida, e não poderíamos deixar de falar de alguém tão importante para ela como foi o seu esposo, Roberto de Canalejas. Portanto, um amor imortal. Porque muitas pessoas, ao final dos seminários e das palestras, me perguntam, mas Sandra, o que aconteceu com Roberto? Ela via Roberto durante a infância, ele estava desencarnado. O que aconteceu? Ela mesma nos conta sobre a sua vida neste livrinho precioso que a Lorenz editou. Roberto a visitava frequentemente, desde criança, mas durante a sua adolescência chegou a um processo tal que parecia obsessão. Ele a retirava do corpo e a levava para longos passeios. Processo de emancipação da alma, conforme está no capítulo 8, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ela entrava num transe parcial, ou na catalepsia, e ele a retirava do corpo, esse sono provocado, para que levasse às suas regiões de preferência. Ou então para que ela se recordasse do passado delituoso e nessa encarnação se sentisse conformada diante das suas dificuldades. Esse processo de perturbação era tal que muitas vezes Ivone, que tinha por hábito ir ao cemitério da cidade, que ficava do lado de sua casa ou nas proximidades, era um hábito que ela tinha. Ela tinha uma educação patriarcal muito rígida, não podia se aventurar como as outras moças da sua idade, não podia ir aos bailes. Então ela ia para o cemitério fazer as suas leituras preferidas. E lá, no Campo Santo, ela via os espíritos dos sofredores, via os espíritos dos suicidas ou daqueles que ainda não sabiam que haviam desencarnado. Nada a chocava, nada a constrangia. Ela então orava por eles. Depois ela iria dizer que não tinha noções dos riscos a que se expôs estando naquele lugar. Mas ela foi suicida e o suicida nada teme porque ele já sofreu todos os horrores da vida além. Todas as dores, todos os obstáculos ele teve que atravessar. E essa aproximação de Roberto de Canalejas foi suspensa aos 16 anos de idade, porque justamente nesse confronto, nessa época, em que a epífise começa a trabalhar mais, em que o passado retorna, porque André Luiz nos fala que a epífise não só secreta os hormônios da carne, mas também os hormônios, uma secreção que faria com que essa glândula ativasse o cérebro para a mediunidade também com vínculo com o passado. Por isso os jovens se transformam na adolescência. São os canais que são expandidos, conforme está no livro Missionários da Luz. Então os canais se expandem. Ivone, que já tinha uma ostensividade mediúnica e uma grande recordação do passado, até por pressão psíquica de seu mentor Charles e de Roberto, ela ficou perturbada. Quanto sofrimento moral, intensidade de sofrimento e que traumatismos psicológicos poderiam decorrer desse processo. Foi necessário, então, que este homem, Zico Horta, grande divulgador do espiritismo aqui no estado do Rio de Janeiro, foi necessário que ele fosse chamado por Dona Elizabeth. E assim, Zico Horta, com a autoridade moral que tinha como médium, e também chamando Bittencourt Sampaio, admoestasse Roberto para que ele se afastasse, para que a menina prosseguisse na sua tarefa encarnatória com mais tranquilidade. Roberto, então, se afastou de Ivone, não mais assediou, não mais para esses passeios que a traumatizavam, porque nessas idas ao Campo Santo, muitas vezes ela estava num transe e saía procurando aqui no cemitério do Rio de Janeiro o túmulo de Roberto do século XIX, lá em Portugal, onde eles foram enterrados. Ela não sabia se estava no século XIX ou se estava no século XX. Ela andava pela rua murmurando os nomes de Roberto, murmurando o nome de sua filha que haviam falecido. Então era algo enlouquecedor. Daí nós podemos ter uma noção do vigor mental da médium.
porque ela não ficou perturbada, ela não se deixou perturbar por um processo, digamos assim, doloroso. Aos 24 anos, morando na cidade de Lavras, e chegando naquela cidade, participando de uma reunião pela primeira vez, completamente desconhecida, foi levada para uma reunião de materialização. E nessa reunião de materialização, Roberto retorna. 8 anos depois. Enquanto a médium, em plena assistência, ela não estava numa cabine, coberta apenas por uma coberta escura, expelia então o ectoplasma para que os espíritos se materializassem. Ivone então se surpreende, porque surge ali aquele espírito que ela sempre amou e que muitas vezes ela se sentia compelida pela culpa e se sentia envergonhada diante dele. Para mostrar a ela que havia perdoado, Roberto transforma os braços de Ivone nos seus próprios braços e lhe dá um abraço. Daquela data em diante, eles trabalhariam juntos nos trabalhos de receituário e de cura. Mas isso também foi ditado a médium, como presente de Bezerra de Menezes e de Leon Tolstói. Em 2 obras suas, A Tragédia de Santa Maria, Bezerra de Menezes vai contar a história de Pamela e Max, que moravam em países distantes e que se reencontrariam através da língua universal do Esperanto. No livro Sublimação, no capítulo 2, Amor Imortal, Leon Tolstói conta também a história de 2 almas que se reencontrariam através do Esperanto. Isso eram avisos do futuro e Ivone nunca percebeu por quê. Em 1931, depois dos inúmeros trabalhos de receituário homeopático que Roberto exercia, ela então recebe a visita de Roberto numa única noite e diz assim: Ivone, eu irei me afastar e devo reencarnar. Pedi para renascer entre a sua família, mas os espíritos superiores não permitiram. Portanto, eu vou para bem longe. Roberto sai e entra em cena o espírito da filha Lalita. Lalita passa a conviver com a médium, que é vista por muitos da casa, durante 12 anos. Roberto sai e reencarna. Em 1964, Ivone utilizava-se do Esperanto para que essa correspondência farta que há entre eles. Naquela época não havia Facebook, não havia o MSN, nem o e-mail. Eles usavam os cartões postais e as cartas, que eram, digamos assim, uma forma mais elegante de comunicação. Eram menos abreviadas. E Ivone, então, recebe um postal vindo da Polônia com a assinatura de um tal ZP, Zbigniew. Correto, seu Afonso? Este homem, então, passa a corresponder-se com a médium. E naquele dia, quando recebeu o postal, ela sentiu um sobressalto. Mas por que esse homem da Polônia me escreve? Ela participava de uma corrente de fraternidade que há entre os esperantistas. Essa correspondência foi feita durante 12 anos. E de fraternas e sóbrias passaram realmente a serem cartas muito românticas, tocantes. Só que Ivone estudava Esperanto, mas ela não conseguia traduzir. E essas correspondências, que eram semanais, foram todas feitas do Esperanto para o português e do português para o Esperanto por um senhor chamado A.S., amigo da médium, que aqui está. Seu Afonso Soares, pupilo de Ivone, foi o confidente dessas cartas, dessa correspondência farta. E um dia, ZP, que era engenheiro, que era poliglota, que era um homem muito culto, e a médium então se admirava de como ela atraía a atenção daquele homem. Ela o consolava porque ele sofria. Ele levava uma vida difícil, estando na Polônia, num país da cortina de ferro. Ela apresentou a ele, que era materialista, a doutrina dos espíritos. E um dia ele resolve vir ao Brasil para as tarefas de sua empresa. Ivone soube, então, por Charles e Bezerra, que aquele ZP era o seu amado Roberto. Não poderiam se encontrar, não mereciam, e seria um choque emocional terrível, quando o ZP é recebido no Rio de Janeiro pelo senhor A.S. E nós imaginamos, que decepção, porque ele esperava encontrar Ivone, e lá está o seu Afonso, muito simpático, mas não era Ivone. Ivone não poderia.
E o seu Aécio, o seu Afonso Soares, explica a ZP toda a situação que houve entre eles do passado, que eles foram esposos que se amavam muito e que ela não soube respeitá-lo, por isso a distância e a separação. Ele retorna às suas viagens por inúmeros países e retornando à Polônia, lá esperavam por ele mais de 4 cartas que não tiveram resposta. Em 1977, ZP desencarna. E Ivone, sentindo que algo havia acontecido ao seu antigo amado, é levada também no processo de emancipação a uma região que é chamada Bosque de Bezerra de Menezes. Se nós merecermos, também seremos levados para lá algum dia. É onde Bezerra recebe os seus pupilos. Lá está ZP. Porque quem lê as obras de Ivone vai ver que Roberto reencarnado e o Roberto espírito era pupilo de Bezerra de Menezes. Está na obra Damas da Obsessão. Ele é um dos trabalhadores de Bezerra de Menezes. Ivone então vai contar a ele que ainda tinha o rigor na mão do ataque cardíaco. Ela vai dizer, olha, você já desencarnou. Aí ele fala, eu sei, eu já estou do lado de cá, né? Eu já deixei a terra. Ela esclarece, o consola. E aí Charles fala, deixe que ele chore e se deite sobre o seu ombro. E assim ele terá o sono para descansar. E é isso que ocorre. E depois irão ocorrer mais outras tantas visitas. Ivone é levada até essa região espiritual que ela fala, que é um umbral médium, que é meio cinza, que é muito parecido com a terra, que é pesado. Chega um dia em que Ivone não pode ultrapassar uma barreira e ela vê adiante ZP, ou Roberto, brincando com a menina Lalita. Então ela tem noção, ou realidade, daquilo que ela desprezou no passado. Sofre tanto que não aguenta mais. E pede para a Lalita não mais aparecer, porque era muito sofrimento moral. Ver a própria filha ali ao lado dela e não poder pô-la no colo, não poder acariciar-lhe os cabelos. E fala, meu Deus, o que eu perdi no passado e agora aquilo que eu não tenho direito, uma família, um homem que me ama e os filhos que eu sempre quis. Então Lalita se afasta e o auxílio espiritual a ZP e outras visitas também diminui. Ela disse, meus irmãos, que a partir daquela data, nunca mais viu ZP ou Roberto, mas que o pressentia, inclusive quando fazia as anotações desse registro da reencarnação de ZP Roberto para o reformador. Em 1980, Ivone, que era então essa grande trabalhadora, diz uma amiga, queria desencarnar em 1984. Quem diz isso é a sua irmã, Dona Amália, numa pequena biografia que está no volume Cânticos do Coração. Dona Amália fez uma biografia de Ivone para o CELD e saiu publicado nesse livro. Ela faleceu em 1984, quando seu coração dava sinais de fraqueza. E naquele dia, ela disse para os seus familiares que não precisavam se preocupar em gastar o marca-passo, que naquele dia ela iria desencarnar, porque afinal de contas ela esperava que Charles aparecesse e ele apareceu, que Bezerra surgisse e lá ele estava. Então ela foi para o hospital dizendo adeus a todos, porque ela realmente não retornou. 13 dias depois do seu desenlace, deu a sua primeira comunicação espiritual aqui na FEB pela nossa companheira Tânia, lúcida, consciente e agradecendo a tudo e a todos, principalmente a Federação Espírita Brasileira, por ter sido para ela a sua casa paterna aqui na Terra. Esta, portanto, meus irmãos, foi a vida da mulher Ivone Pereira. Agora nós vamos falar sobre a mediunidade, o exercício da tarefa mediúnica, que foi o caminho para a sua redenção. 10h30, podemos ir? 10h30 não, 11h30. Estão prontos? Vamos lá? 151 anos de Livro dos Médiuns em janeiro de 2012. Data tão importante para todos nós, porque todos nós somos médiuns. Alguns com mais ostensividade, outros com menos. Porque os espíritos intervêm em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Capítulo 9, segunda parte do Livro dos Espíritos. Em muitos dos nossos trabalhos, perguntamos aos médiuns, quando a eles falamos, quantos estudaram o Livro dos Médiuns? Muito poucos. Numa assembleia de mais de 300 médiuns, apenas 20
conheciam o Livro dos Médiuns? Quantos conheciam a obra de Allan Kardec por extenso? Quase ninguém. Quantos conheciam a obra de André Luiz, básica também para os trabalhos da desobsessão, o próprio livro Desobsessão 5? E aí eu perguntei, o que os senhores fazem aqui? Porque se não conhecem o Espiritismo pelas suas obras básicas, por que exercitam a mediunidade? Não são médiuns espíritas. Porque a mediunidade está em todo lugar. Mas médium espírita é aquele que trabalha na casa espírita à luz da codificação, à luz das obras básicas, submetendo-se à disciplina da mediunidade que evangeliza, da mediunidade que não pede, paga por ela. Mediunidade gratuita, caridade. Então, a importância dessa obra para todos nós, a quem Ivone estudou profundamente, e para recordarmos que o próprio cristianismo foi balizado sobre esta pedra, não sobre um homem que titubeava, que negou Jesus 3 vezes. O grande estudioso do Evangelho e da doutrina, Vinícius, nos diz assim: e sobre pedra edificarei a minha igreja, e sobre a mediunidade edificarei a minha igreja. Porque Pedro foi médium. Quando Jesus falava que o cordeiro deveria ser imolado, Pedro disse: mestre, não diga isso, afasta de mim, Satanás. Mas antes, quando Jesus perguntava, que dizem quem eu sou? Tu és o Cordeiro, o Filho de Deus. Ele foi médium do Espírito Santo, ou médium da verdade. Então a mediunidade, ela é neutra. Tanto podemos servir aos espíritos da ignorância, quanto aos espíritos da luz. E foi sobre a mediunidade que se ergueu o cristianismo. Porque lá no livro Paulo Estevão, nos outros livros, nós podemos consultar as vozes diretas, os espíritos se manifestavam livremente. E quando havia dissensões, as vozes se calavam. Então Jesus não estabeleceu a sua igreja sobre a personalidade de uma pessoa, como nos diz Vinícius, mas sim sobre a mediunidade, o canal. O cristianismo precisou da mediunidade. E nós temos o cristianismo redivivo em nossas mãos. E daí a intensa, a imensa responsabilidade que nós temos, como teve Ivone Pereira, de mantermos uma fidelidade à codificação e uma rigorosa disciplina moral. Ivone estudava todos os anos a codificação. Divaldo diz a mesma coisa. E Chico também. Porque é necessário que nós conheçamos e que tenhamos conhecimento do instrumento. Como podemos confiar no médium que não conhece o Espiritismo na sua base? Ele pode ser médium em outra casa, em outra escola, em outras religiões, mas o médium espírita tem a obrigação de conhecer a codificação, de estudá-la, de aprofundá-la. Ou não confiaríamos, meus irmãos, a construção da nossa casa a uma pessoa que não fosse um engenheiro? Seríamos operados por uma pessoa que não fosse médico, que não tivesse estudado medicina? Como nos habilitarmos à mediunidade sem conhecermos as suas leis que estão ali estabelecidas nos guias dos médiuns e dos evocadores, livro dos médiuns? Então Ivone tinha essa fidelidade e ela diz, portanto, não cairemos no perigo do sofisma e das opiniões particulares se conhecermos o Espiritismo através dos livros básicos de seus grandes escritores, porque aí aprenderemos a observar, raciocinar e analisar com eles. Não acreditaremos nas tolices, nas estultices, nas coisas esdrúxulas que querem inserir na doutrina dos espíritos. Quem estuda tem condição de avaliar. Quem não estuda, aceita tudo que é dito. E se for mediúnico, cairemos naquele fanatismo, na fé cega, quando o Espiritismo nos pede uma fé raciocinada. Então podemos ser médiuns lá fora, mas o médium espírita, tanto quanto Ivone Pereira, se aprofundava, não só nas obras da codificação, mas Ernesto Bozano, Gabriel Delane e Leon Denis, a quem ela amava profundamente. Então temos que conhecer esses grandes autores. As suas faculdades mediúnicas, ela nos diz, vidência, psicofonia, efeitos físicos, cura, inspiração, intuição, médium, psicografia, foi a sua tarefa principal, médium receitista para que ele exercesse a caridade, e médium conselheira,
coisa que se faz nos atendimentos fraternos. Os médiuns são inspirados e acabam se tornando médiuns conselheiros. Estão lá para atender as pessoas. Não fazem terapia, mas fazem um atendimento da casa. Era o que Dona Ivone fazia, inclusive, por cartas, por telefone, como nos falou o seu Afonso. Os aspectos fisiológicos da mediunidade. No livro Recordações da Mediunidade, Ivone fala que quando ela trabalhava muito, ou quando ela se sentia cansada após uma grande atividade, um grande trabalho mediúnico, ela diz: eu sentia dores de cabeça, pressão baixa. Sabia que havia perdido fosfato e albumina, o que gerava uma grande fadiga mental e física. Nós conversamos com um médico fisiologista e ele confirmou tudo isso aqui. Porque o fosfato e a albumina estão ligados ao processo de equilíbrio, de homeostase do corpo. Então, quando o médium se exacerba nas atividades muito cansativas, seja no labor mental, no labor intelectual ou na prática física, ele perde realmente esses elementos. E ela fala que no momento de grandes atividades intensas, ela se sentia extenuada. Nós vamos observar 2 casos adiante, que é o caso do Guilherme, o atendimento de um suicida, e o caso em que ela teve um grande traumatismo moral e ficou, digamos assim, em coma por 2 meses. Premonições, características de Ivone Pereira. Em 1935, previu o desenlace de seu pai, seu Manuel, e com uma metáfora belíssima de Bezerra de Menezes. Charles mostrava um féretro e ela sempre chorava. Bezerra, que era aquele espírito suave, se aproximava dela e disse assim: minha filha, observe, uma casa em ruínas. E quando aquela casa cai, o que surge? A mesma casa, plenamente iluminada. É isto a morte. Então, ela aceitou sem chorar. E o pai falou: mas minha filha, por que choras? Você não é espírita? Então, ela compreendeu já antecipando. Em 1939, no início da Segunda Grande Guerra, quando Benito Mussolini ditava na Itália, ela previu que o grande duque, ela acordou dizendo aos seus parentes, morria de pendurado em praça pública, pelos pés, sendo enxovalhado pela multidão. Era o auge do fascismo. Como assim o duque seria enxovalhado em praça pública por aqueles seus pares? E foi isso que aconteceu ao final da guerra. Benito Mussolini, com sua foto estampada em todos os jornais, apareceu exatamente como ela viu em 1939. Aliás, em 1940. Em 1939 foi o desencarne da sua mãe. Está no capítulo Premonições do livro Recordações da Mediunidade. Cura e receituário homeopático durante 54 anos ininterruptos. Passes, preces e radiações para os infortunados que a procuravam. Então, ela diz que realizou trabalhos importantes para ela, porque ajudando aos outros, ajudava a si mesma e nunca cobrou. Chegou, inclusive, a comprar os remédios homeopáticos, como falamos aqui antes, para dar àqueles que não tinham condições de comprar. Um trabalho anônimo de caridade que ela exercia, o seu caderno de prece, ou seus cadernos de prece. Nomes de pessoas que haviam suicidado, de pessoas que tiveram mortes violentas, que eram anotados e que tinham, inclusive, recortes de jornais. Aquelas manchas ali, meus irmãos, são flores, hábitos de Ivone. Ela colocava flores nos cadernos, nos cartões postais que ela trocava com seus amigos, passava um talco para ficar cheiroso. Então, aquela mancha ali não é sujeira, são flores que deixaram ali. É um scanner do original do seu caderno. Então, ela lia e orava por esses nomes, sempre. E com isso também conseguiu a amizade de muitos espíritos que desencarnaram de forma trágica. Era uma forma de auxílio espiritual aos que sofrem, trabalho que qualquer um de nós aqui pode fazer. Médium de efeitos físicos, com experiências de materialização em Lavras, de 1926 a 32, conforme falamos, quando ela morou lá, onde materializou-se Roberto de Canalejas e outros espíritos. Um fenômeno de psicometria, que daria depois surgimento à obra A Tragédia de Santa Maria. Ela, passando por uma região no Rio de Janeiro, indo visitar a chácara de uma amiga, não conseguiu dormir aquela noite.
Ela ouviu as vozes, os gritos, os lamentos daqueles negros, antigos escravos que morreram naquele lugar. E no dia seguinte, a amiga confidenciou que aquela chácara havia sido, sim, uma fazenda escravocrata e que havia nos fundos ainda os restos daquilo que foi um pelourinho, ou que foi o poste do suplício. Ivone, então, tinha essa capacidade de absorver do ambiente as emanações daquilo que ficaram impregnados no éter. Fenômenos de materialização, aqui o médium Antônio Alves de Feita, com Chico Xavier ao lado, para testemunhar a autenticidade do fenômeno mediúnico. Nós podemos perceber que o médium está completamente desligado. Inconsciente, o ectoplasma saindo. Já neste caso de Frédéric Chopin e Ivone, esse poeta da música que tornou-se amigo de Ivone, que começou a aparecer para ela no seu modesto quarto a partir da década de 30 até 60, Ivone tinha uma peculiaridade. Frederico Francisco Chopin, muitas vezes, materializou-se e ela estava consciente. Numa que chama mais a atenção de todos nós, ela diz: Charles trouxe Fred, era assim que ela o chamava. E naquele momento ele estava com um sobretudo, com aquela roupa, né, pesada, com grandes chinelos. E quem leu a biografia de Chopin, se os senhores conhecem, vai se lembrar que ele faz o registro de haver ganhado de sua amiga Jorge Sand chinelos muito grandes, ele usava. Então ele estava de chinelos, com aquela proteção para o inverno, dizia que estava com o abdômen distendido por causa da tísica, da tuberculose, e quando ela toca as suas mãos, ele está febril e ele teve uma crise de hemoptise. Ela então se compadece daquele espírito que está ali no auge do seu sofrimento passado, materializado, ajoelha-se diante dele, põe os seus braços em suas pernas e toca, dizendo: ah, Fred. Como Charles percebe que o sofrimento da médium e do espírito é intenso, arrebata Chopin e o leva. De outras vezes, ele se materializa como um amigo. Ela disse que se comunicava com ele mentalmente. E que ele disse a ela que retornaria ao Brasil depois do ano 2000, para a sorte daqueles que serão pais e mães. E para nós que seremos avós. Quem sabe? Essa grande falange que ele diz que retornará para ressuscitar ou soerguer as artes. Capitaneados por Vitor Hugo, os grandes luminares das artes voltarão para trazer ânimo novo às artes, para sublimá-la novamente, para que a arte se torne o belo representando o bem. Aguardemos para ver quando eles retornarão. Nos processos de emancipação da alma, Ivone conheceu ancestrais como o índio José, que a salvou de uma emboscada espiritual. Participou de confraternizações no além, como está no livro Amor e Ódio, de Vitor Hugo, mas que Charles escreveu. Ela então participou da festa de despedida de Gaston d'Aberville, e lá ela viu Chopin, tocando no piano de grandes dimensões, no auge da sua beleza e humildade espiritual. Ela o viu. Ivone pôde também, através do processo de emancipação da alma, conhecer outros países. E eu adoro essa parte, porque me consola. Se eu não posso ir com as minhas malas, eu vou em espírito. Então, Ivone foi à Polônia para ver o seu Zepé, ou seu Roberto reencarnado. Ivone foi levada à Rússia para ver as estepes, os mujicos, as esbás, por Leon Tolstói, para que ela escrevesse em regionalismo russo. Ivone visitou a França, terra por onde ela peregrinou. Conheceu também regiões infelizes na terra e no astral. No drama As Telas do Infinito, Bezerra de Menezes conta uma história que se passa num dos morros aqui do Rio de Janeiro. Ela estava em Minas, ainda não conhecia a capital. Bezerra retira de lá e atrás, em espírito, subindo um morro para que ela presenciasse uma história triste. É belíssimo de se ver. E no astral, Bezerra de Menezes também a leva para conhecer a região, uma região onde espíritos impenitentes de antigos criminosos da terra ficavam ali encarcerados, presos aos seus vícios.
É uma descrição muito forte de que poderíamos chamar daqueles espíritos que foram perversos ou psicopatas na terra, que trucidaram pessoas e que se sentiam aprisionados numa região infeliz que eles não tinham coragem de atravessar. Se sentiam e se viam encarcerados, mas não estavam, porque Deus não castiga. Deus não encarcera ninguém. Eles estavam encarcerados pela criação mental deles próprios. Então, se eles tentassem fugir do local, teriam que atravessar um campo, um cemitério. E à medida que davam os seus passos, surgiam ali daquele pântano os despojos de suas vítimas. Regressavam ao cárcere. E Ivone conta esse relato de um que pedia comida, que blasfemava, que clamava, dê-me alimento. E Bezerra de Menezes a leva, porque essa era a sua instrução espiritual. Dê a ele aquilo que ele pede. Ela oferece a ele um prato de legumes suculentos, numa região do espaço inferior. E quando ela oferta o prato, o homem toma com avidez e de repente joga o prato longe e blasfema. Ela diz, mas por que ele fez isso? Porque para ele, o que ele cria naquele momento, aquilo que para nós são legumes apetitosos, para ele se tornaram despojos, restos mortais daqueles que ele vitimou na terra. Está no livro Devassando o Invisível, consultem lá. Ainda no processo de emancipação da alma, ela vai nos dizer, na introdução do seu livro Memórias de um Suicida, que o seu livro não foi propriamente psicografado, mas antes ele foi descrito, ele foi narrado. E o que ocorre é que Camilo contou a sua história, mas ela também presenciou, ela reviu através do fenômeno de varredura do éter, como os espíritos fazem. Ela presenciou tudo aquilo que foi registrado. Então o livro é uma psicografia, mas é também um extrato das suas recordações, tanto de Camilo quanto dela, no Vale dos Suicidas. E ela diz, essas páginas, portanto, não foram psicografadas da forma como conhecemos. Ou estas páginas, portanto, rigorosamente, não foram psicografadas. No processo de catalepsia e letargia, Bezerra de Menezes faz um tratado sobre o assunto no livro Recordações da Mediunidade. Porque Ivone sofria de catalepsia e de letargia que ainda é desprezada ou ainda desconhecida da medicina. Praticamente é considerado um fenômeno histérico. É um fenômeno desconhecido, não se sabe a origem, o que provoca. Mas Ivone não diz o porquê nem o que aconteceu. Mas em 42 teve um traumatismo moral tão grande que ficou em coma por 2 meses, digamos assim. E desse choque nervoso que ela ficou, nesse estado, surgiram as recordações do seu passado. Porque ela se rebelava diante da lei, mas por que comigo? E Charles então fez com que ela se recordasse plenamente das suas vidas anteriores, mas principalmente da sua última etapa encarnatória, quando ela foi Leila, a esposa que ultrajou Roberto e que abandonou o lar de Ramiro de Montalbán, seu pai. Essa obra também seria publicada, mas Bezerra não permitiu, disse, não, basta de humilhações, ela já se expôs demais. É o cuidado de uma alma que protege a sua pupila. E que Chico disse a Ivone, ô Ivone, você sabe por que Bezerra é o seu orientador? Ele foi alguém muito caro para você. Ele falou, o Carlos Felipe I, nas Voragens do Pecado, o patriarca, sinto que foi Bezerra de Menezes, portanto ele foi seu pai. Então essa é a proximidade, talvez o vínculo afetivo que fez com que Bezerra acompanhasse durante várias romagens, porque Ivone é a médium de Bezerra. Somente ela recebeu os livros realmente psicografados de Bezerra de Menezes. Outros médiuns têm recebido. Divaldo recebe, mas nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Mas obras ditadas a um médium de Bezerra de Menezes, Ivone Pereira. E é uma obra belíssima, no qual falaremos, Dramas da Obsessão. No trato com o outro, ser natural, sem afetação, sem altivez e sem compaixão demasiada. Porque quando olhamos o nosso irmão, quando damos a ele a nossa mesma estatura moral, ele se sente igual. Isso é compaixão, mas que não pode ser demasiada para não tratarmos o nosso irmão como se ele fosse inferior a nós.
sem afetação para nos jogarmos melhores. Então, nos trabalhos mediúnicos, não vamos achar que os obsessores são maus, são terríveis. São homens despidos da carne. Também não vamos despersonalizar o comunicante achando que são somente espíritos que não têm afetos, que não têm preferências, que não têm personalidade. Tem personalidade, são homens e mulheres despidos da carne. Para acompanhar os seus pupilos espirituais, os espíritos sofredores, a leitura preferida de Ivone Pereira era o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou Cristo Consolador. Tânia, seu Afonso, eu me esqueci, gente. O trabalho é até meio-dia ou até meio-dia e meia? Meio-dia e meia? Então nós temos tempo, né? Podemos ir? Nos tratamentos desobsessivos, nós temos o registro do caso Guilherme, no livro Devassando do Invisível. Ivone diz que não sabe por que um dia foi morar na região de Petrópolis. E tendo que dormir num quarto que ficava em cima, ela diz que não conseguiu. Porque ouvia aquele barulho surdo que só a espiritualidade provoca. Um barulho que incomoda, que nós sabemos que não é da terra. Não conseguiu conciliar o sono durante vários dias, a ponto de perder fosfato e albumina, de ter fadiga mental, porque não estava repousando devidamente. Até que um dia ela percebe que havia um sótão, um quarto separado, e abrindo aquela porta, ela vê ali a presença espiritual do homem que construiu a casa, um alemão, Guilherme, que havia suicidado com um tiro. Durante um ano, Ivone tratou desse espírito sozinha. Ela disse, eu não era conhecida na cidade. A casa era muito isolada, eu não tinha como frequentar um centro espírita. E os centros a quem eu pedi ajuda também não me conheciam, não me prestaram atenção. E ela perguntou a Bezerra e a Charles, mas como eu faço para tratar Guilherme? Depois ela aprendeu o nome, porque ele sofre e eu sofro, sentindo tudo o que ele sente. Então, os estertores da dor, do tiro, o baque do espírito flutuando no quarto o tempo todo, era esse o ruído que ela ouvia. Tudo aquilo produzia um cansaço mediúnico muito grande. É quando ela fala que perdia fosfato e albumina. E os espíritos orientam, magnetize a sua água, fluidifica e aplique autopasse. Assim ela se equilibrou até que Guilherme tivesse condições de ser retirado daquele ambiente. Agora nós imaginamos, nós tratando diariamente de um espírito de um suicida, sem sofrer os prejuízos, digamos assim, desse contágio espiritual que eles podem sim exercer sobre nós. Porque Ivone revela isso. O suicida presente no ambiente, ele pode sim estabelecer desequilíbrio psicológico, espiritual, daqueles que estão lá naquela casa, naquele ambiente. Porque ele está inconsciente, ele exerce influência mesmo sem querer. Aconteceu isso com um parente, ela também conta, que adoeceu e que depois, ela sendo chamada para tratar desse parente, percebeu que no ambiente do apartamento estava ali presente um espírito de um suicida, um espírito suicida. Inconsciente que estava passando, digamos assim, o seu estado mórbido para o médium encarnado que estava recebendo também de forma inconsciente. Leonel e os Judeus é o retrato belíssimo de um processo de desobsessão por excelência. Retrato de Bezerra de Menezes da forma como nós devemos tratar os espíritos obsessores, ou os homens sofredores que continuam no espaço em busca de vingança. São espíritos ignorantes da lei de Deus. Espíritos, às vezes, muito esclarecidos, às vezes, muito humildes. São homens, como já dissemos, despidos da carne. São homens e mulheres como nós. E Ivone entendia isso perfeitamente. Por isso, conversava com eles. Orava por eles. E aí ela diria, contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores, que jamais nos molestaram. O que é verdadeiro e que demonstraram desejo de consolar e remediar nossas amarguras. Então, eles eram inimigos dos outros. E eles diziam assim, minha querida, eu faria qualquer coisa por você, mas não me peça para perdoar aquele lá. Porque são homens e mulheres.
Então nós temos as nossas preferências, nós amamos a um e muitas vezes somos indiferentes com os outros. Assim são também os espíritos chamados obsessores, com exceção daqueles que são aborrecidos da luz e que querem perseguir a todos. Principalmente aqueles que disseminam as verdades do Evangelho. Esses também existem. Leonel Judeus é um caso de Bezerra de Menezes, que convida, com bastante sabedoria, espíritos que estavam obsediando uma família, onde o pai havia suicidado, a filha mais velha também, e o terceiro tentou. Esse pedido de socorro chega a médium em Lavras, e Bezerra orienta, faremos uma reunião especial. E já durante a noite, ele vai até a região espiritual, que é no estado do Paraná, para verificar a situação daquela família. E quem o acompanha é seu pupilo espiritual, Roberto de Canaleiras, que comprova que morreu como judeu português, porque quando ele se apresenta à falange de obsessores que lá estavam, que eram judeus que foram mortos pela Inquisição, Roberto se transforma e aparece para eles com a mesma vestimenta da época, para que eles se tornassem igual. E os convida para irem até uma região onde a mulher que eles amavam os receberia, Esther. Deveriam conhecer um grande Messias ou Rabone, falariam de Jesus. E esses obsessores são convidados a se retirarem daquele lar. Porque nós já vemos livros por aí que dizem assim, obsessores, como livrarem-se deles. Imaginemos que Bezerra de Menezes jamais falaria uma frase como essa. Obsessores, como convidá-los a conhecer Jesus? Como convidá-los a amar? E como entendê-los em seus sofrimentos? E entender que muitas vezes o tempo da transformação moral ainda não chegou. Para estes, Leonel, que foi o obsediado, e os judeus que o obsediavam, chegou. Foram convidados e transformados. Falando sobre a obsessão, deste livro, Damas da Obsessão, Ivone diz assim, espíritos obsessores são famintos de pão espiritual, nem sempre culpados e maus. São comumente grandes injustiçados, grandes ofendidos, feridos. Se os amarmos, se orarmos por eles com sinceridade, eles se tornarão nossos amigos, porque o grande remédio para combatê-los é o amor. Deus não usa violência. Deus não mandaria que os espíritos obsessores fossem encapsulados e mandados para outra dimensão. Nem que fossem eletrizados e afastados à força. Certamente, um homem que muito pecou contra Deus foi convidado quando Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginemos se Jesus usasse violência para a transformação moral de todos nós, espíritos ainda muito renitentes. Deus usa de amor e misericórdia. E a Ivone nos diz, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade, uma de suas entrevistas, reforma íntima é a causa de toda a cura. Não é o centro forte, o médium tal, o grupo tal. Os espíritos obsessores podem ser convidados, podem ser ouvidos, podem até se afastar, como aconteceu no livro Dramas da Obsessão. E também no livro Drama da Betânia. Mas se o obsediado, ou digamos assim, a atual vítima, não se modifica, vai acontecer aquilo que também está no Evangelho. O espírito imundo retorna e traz com ele mais 7. Então a causa, a cura, não é um médium, não é o passe forte, o passe fraco, não é a forma como a reunião é feita, tudo isso tem que ser observado, mas o que causa a cura dos nossos sofrimentos, dentre eles o processo obsessivo, é a reforma moral. Porque se nós temos processo de obsessão, nós temos chagas morais. E é isso que o Espiritismo nos esclarece. Temos que nos transformar, meus irmãos, senão não haverá cura. Em Curas e Tratamentos, Ivone faz uma observação interessante no livro Devação Invisível. Não sei se os senhores estão recordados. Ela havia sido advertida por Charles e Bezerra
que como médium, portadora de mediunidade muito ostensiva e com um psiquismo diferenciado, ela jamais deveria visitar hospitais psiquiátricos ou casas de internação. Mas Ivone é mulher. E um dia desobedeceu, porque ela achava que ela não poderia ir encarnada, mas foi em espírito. Emancipou-se e foi tratar de um assunto, um pedido de socorro distante. Quando ela então visita uma mulher que está internada e observa ao lado da doente um espírito obsessor, que se trajava como uma freira, mas por trás, por baixo do véu, era uma caveira, para causar terror aos videntes ou à própria vítima que estava lá internada. Ivone diz assim, que nunca sentiu tamanho vigor mental e tamanha concentração de ódio em espírito algum como daquela mulher sobre a sua vítima. E quando o obsessor percebeu, ou a obsessora percebeu que Ivone estava lá para ajudar a doente, ela então se voltou contra Ivone, e Ivone correu, meus irmãos. Literalmente correu, voltou correndo para o corpo, e o espírito da obsessora só se afastou, ou não percebeu mais, quando Ivone mergulhou no corpo. Ufa, que perigo! Para os médiuns não saírem do corpo de forma desavisada. E aí ela faz essa interessante observação sobre o complexo psíquico, que ficaria para gerações futuras, para os estudiosos do espiritismo, explicarem a seguinte questão. Para ela, em suas observações, quando a mulher odeia, ela odeia muito mais do que o homem. Será que é uma característica psicológica da mulher? Ela ama muito, e quando reverte, ou quando muda a face da moeda, ela também odeia mais? Porque ela diz, aquele obsessor foi o mais terrível que eu tive notícias. E ela certamente diria aos parentes, não terá cura, porque diante daquela obsessora, mas Deus quis que o obsessor fosse afastado. Aí o médium não pode prometer curas, nem dizer que não haverá, porque o tempo é de Deus. E depois a pessoa foi curada. E esse detalhe para nós estudarmos a respeito da psicologia dos espíritos, não só da psicologia feminina. Ivone, como médium, sofreu ásperos testemunhos. Ela que foi chamada de heroína silenciosa, ela que foi uma mulher que lutou bravamente contra as suas deficiências morais, ela então foi testada pelos seus orientadores. E no capítulo do livro Devação Indivisível, ela chama do amigo beletrista, um espírito da terra, um antigo escritor que desencarnou de uma forma trágica, neurastênico, desencarnou doente, queria contar a história da sua Elisa, a sua amada que havia suicidado. Era um drama tão comum. Um drama passional que os jornais abordavam todos os dias. De que valeria aquela psicografia? Para que estejamos atentos às publicações mediúnicas. Publicar qualquer coisa, porque é publicação mediúnica? Qual o critério das publicações? Porque se publicarmos tudo que vem pelas mãos dos médiuns, da mediunidade, nós estamos virando fanáticos. Há que haver um rigor, uma avaliação criteriosa, para saber se acrescenta, se edifica, se consola. Ivone estava passando por graves dificuldades materiais e beletrista se aproxima. Escreva, eu darei a você artigos, novelas, e você ganhará muito dinheiro com isso. Eu quero somente contar a história, minha história e da minha Elisa. Naquele tempo, a lei do divórcio ainda não havia sido aprovada. E ele, que morreu numa situação redundante, porque a Elisa não pôde divorciar-se para casar com ele, queria publicar a sua história para que o divórcio fosse aprovado no Brasil. Não foi aquela época. E aí, então, Ivone é testada. Ela disse, vou consultar os meus guias, porque o médium deve buscar a orientação dos seus orientadores. E o orientador dela era Charles, que todos sabemos. Então, ela dá a resposta beletrista. Ele conta a sua história e ela fala, não poderei escrever. Porque a sua história, ela é muito simples, ela é muito comum. É um noticiário cheio de sangue e de notas, de pouco conteúdo moral. Foi um teste. Beletrista se irritou inicialmente, mas aceitou,
a forma clara e autêntica como a médium expôs. Não publicarei qualquer coisa, porque o meu compromisso com a mediunidade era outro. Então ele se afasta. E anos depois, ela recebe a notícia, através de Charles Ebenezer de Menezes, que aquele beletrista foi colocado ao lado dela para que ela fosse testada. Se ela aceitasse as publicações de beletrista, ela poderia sofrer um processo obsessivo, porque ele ainda era muito desequilibrada. Ela ganharia dinheiro, mas se desequilibraria. Como ela não aceitou, ela passou por esse testemunho de equilíbrio moral e também deu um testemunho para os seus guias, que mesmo diante das mais ásperas provações, a mediunidade não seria usada para ganho próprio. Então, isso todos os médiuns devem ver como exemplo. Porque aí está, meus irmãos, a finalidade das obras psicografadas. Ela deve educar, ela deve consolar e influir para renovar. Se não tiver esses 3 conceitos, não precisa ser publicada, nem deve. Porque André Luiz nos diz que o mal não merece comentário. E muitos médiuns hoje querem publicar aquilo que deve ficar restrito aos consultórios terapêuticos, às salas de reunião de desobsessão. Registros da inferioridade, registros da intimidade das pessoas, sem nenhum comprometimento com a codificação, com a edificação moral. São apenas histórias, diríamos assim, caras do além. Contam histórias dos espíritos, sem nenhum conteúdo que acrescente. Então, nós que somos espíritas, estudiosos da doutrina dos espíritos, temos que ser mais severos, avaliar mais as obras inúmeras, muitas, que estão sendo publicadas. O fato de serem mediúnicas não as valida como obras doutrinárias. A obra doutrinária séria, ela está sob rigoroso controle e ajuste à codificação de Allan Kardec. Por isso, ela diz, sofri ao máximo situações anormais. Às vezes, não tinha mesmo local para poder escrever. Fazia-o, como nós já dissemos, sobre um caixote à luz de vela ou de lampião a querosene. Mas perseverei. Jamais me dei por vencida e venceu a si mesma. Porque dinheiro ela não teve. Ela morreu tão pobre quanto veio ao mundo. Morou de favor com seus parentes, com a sua irmã Dona Amália. Estivemos aqui no Rio uma vez e visitamos Elizabeth Opert, a casa do casal, Mauro e Elizabeth, onde ela também esteve, e pudemos comprovar a humildade dessa mulher. Então, quando ela fala que venceu a si mesma. No livro Devação no Invisível, grande tratado, ela escreveu essa obra não porque quisesse expor-se, mas porque os espíritos mandaram. Porque Devação no Invisível e Recordações da Mediunidade são os 2 únicos registros da mediunidade do próprio médium. Chico Xavier foi um grande médium, mas não deixou seus registros mediúnicos sobre si mesmo. Porque um dia ele perguntou a Emmanuel o que queria entender, como se exercia o efeito mediúnico. E Emmanuel disse assim, simplesmente, ora Chico, se a laranjeira for pensar em como produz laranja, não produzirá. Então esqueça. Trabalhe, Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas os guias de Ivone quiseram sim que ela fizesse o seu registro. Então as obras Devação no Invisível e posteriormente Recordações da Mediunidade surgiram sob a orientação de Charles, mentor da médium, Bezerra, o seu orientador, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Tolstói. Dúvidas e necessidade de estudo. Ela fala, eu tenho muitas dúvidas. Eu era muito jovem quando recebi Memórias de um Suicida. Cheguei mesmo a duvidar daquilo que eu escrevia, porque ainda não havia saído no movimento, meus irmãos. A grande vida espírita, ou vida espiritual, trazida pelas mãos de Chico Xavier, contando as histórias de André Luiz. Nós tínhamos Manuel Swedenborg, Elisabeth Desperance, nós tínhamos as obras do reverendo Owen, mas Memórias de um Suicida e aquilo que Ivone presenciava no além era diferente. Eram construções sólidas, uma cidade, uma colônia. Ela mesma duvidava. E os espíritos diziam, estude, minha filha, estude. E foi o que ela fez. Nesse livro nós vamos ver aqui o registro da peculiaridade mediúnica de Ivone.
Ela diz assim: Charles, quando se apresenta, nós podemos ouvir Sonata ao Luar, de Beethoven. Olha a complexidade do espírito. Imaginemos nós, ao nos aproximarmos da terra e sermos pressentidos por música. Sonata ao Luar. E também por um perfume acentuado de violeta. Frédéric Chopin também se apresenta com perfume de violeta. Ela nem sabe se essa era a essência que ele gostava quando encarnado, mas com uma particularidade. O perfume de violeta de Charles é diferente do perfume de violeta de Chopin. E aí um dia Chopin diz a ela: mas são violetas colhidas em dias de chuva, a folha da violeta molhada em dia de chuva. Olha a especialidade mediúnica de Ivone. As regiões inferiores, como eu já disse, dos criminosos no espaço, e também os mistificadores, uma questão de afinidade. Um dia Charles a leva para um passeio, uma espiritualidade, onde ela vê espíritos zombeteiros, espíritos travestidos como se fossem palhaços, dominós, como se fossem as fantasias do carnaval da época. E eles fazem estripulias, fazem jogos, fanfarrices. Ivone sorri. Sorrindo daquilo tudo, Charles chama a atenção. Você está se afinizando com eles. Se afinizando com eles, entrará no mesmo nível e poderá sofrer as consequências desse processo de afinização. Então, olha o cuidado que o médium tem que ter com as suas leituras, com os filmes, com as músicas, com seus atos. Que tipo de espíritos nós nos afinizamos ao longo do dia, para que não venhamos a sofrer as consequências desse processo de afinização perigosas que ocorrem. E os segredos do além, que também numa dessas visitas, os espíritos mistificadores, obsessores, dizem a ela: você é a médium, olha só, poder de sugestão dos espíritos, você está com o braço quebrado, está com uma fratura exposta. Quando ela acorda, ela diz que sentia uma grande dor no braço que o espírito, digamos assim, magnetizou com aquele processo obsessivo. Ela fala: vejam o vigor mental de alguns obsessores e o que eles podem fazer em almas frágeis, em mentes que titubeiam. Por isso, muitas pessoas se suicidam sem ao menos terem noção. Se perceberem, pode ser sugestão dos espíritos obsessores. Foi um alerta de Charles. No livro Recordações da Mediunidade, que foi escrito em apenas 2 meses, ela diz que foi um período de grandes provações e o testemunho do perdão. Foi a descrição da própria vivência mediúnica e também Bezerra traz o estudo aprofundado da letargia e da catalepsia. Nesse livro nós vamos encontrar 2 casos, Marta, um caso de obsessão, e o Padre Jota. Marta, recém-desencarnada, foi um pedido de socorro. Ela casou-se e quando ficou grávida, tão logo no início do casamento, a jovem Marta sentia-se visitada por uma presença masculina que a deixava complexada e reclamava aos seus parentes que não estava se sentindo bem. Queixava-se de dores, como se os seus membros estivessem sendo amarrados e tinha um corpo retesado. À medida que a gestação avançava, Marta realmente ficou com o corpo todo paralisado, como se cordas prendessem o seu corpo. Certamente que uma mulher grávida nessas condições não sobreviveu. É um registro de um caso de obsessão muito grave, muito trágico, que Ivone nos traz. E outro caso do Padre Jota, que era um pregador muito conhecido na cidade, que de repente saltou do púlpito e foi para casa escavar o chão em busca de tesouros. Quando a sua mãe chegou e perguntou a ele: mas meu filho, o que fazes? Ele fala: estou procurando pedras preciosas. Toda a sociedade da época se preocupou com aquele caso do padre. E o grupo de Ivone foi pedir ajuda aos guias. E um espírito se manifestou. Inicialmente, muito sério, não queria conversa. Mas depois de várias reuniões, ele finalmente disse: ele me deve. Ele está agora procurando o que ele sempre quis: pedras, ouro. Era o espírito de um antigo escravo que teve as mãos decepadas pelo homem que hoje encarnou como padre,
Esse também não se recuperou. O padre Jota foi levado ao sanatório e lá morreu, enlouquecido, cavando cimento com as próprias mãos, em busca das pedras preciosas. Para nós termos noção, meus irmãos, do estado de gravidade e de que em muitos casos, embora dolorosos, a solução só ocorra com a interferência realmente da misericórdia divina. Os médiuns não são super-homem, não podem tudo. Nas obras de autores consagrados que nós já falamos, Ressurreição e Vida, nas Telas do Infinito, Sublimação, nas Oragens do Pecado, e o Cavaleiro de Nimier, escrito inicialmente por Roberto de Canaleiras e depois terminado por Charles. Foram escritos de trás para frente, primeiro o Drama da Bretanha, depois o Cavaleiro, depois nas Oragens, para que a médium não se identificasse com os personagens. Então, era uma forma na época, porque ela ainda não sabia da riqueza de detalhes que lá estava. E aqui, meus irmãos, a grande obra Memórias de um Suicida. Foi por essa obra que ela veio. Memórias de um Suicida, que foi então considerado por André Luiz como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos, levou 30 anos para ser publicado. Ivone começou a receber a obra em 1926, mas ela já via Camilo desde 1912, quando ela ainda era menina. Ela disse que a primeira vez que viu Camilo foi numa festa de aniversário de uma amiguinha, e estranhou aquele homem de pincenês, de bengala. Depois ela foi ver um romance, posteriormente, e identificou que o espírito que estava visitando era Camilo Castelo Branco. 30 anos para ser publicado, porque o Memórias de Suicida, quando estava pronto, nós já dissemos, ainda não estava terminado. Embora já tivesse ali pronta as declarações, a novela de Camilo. Mas ele não tinha conteúdo doutrinário, era só uma grande novela de Camilo que havia suicidado. Quando Ivone terminou de receber a obra, ela também questionava aquela obra. Os livros de Chico Xavier, da série espiritual, saíram depois de 1939. O próprio movimento espírita, ela nos diz, não estava preparado para tratar do assunto. Ela fala em suas entrevistas que o movimento espírita não gostava de tratar dos suicidas. Os suicidas, eles eram também desprezados porque podia ocorrer um processo de infestação, um processo de contágio psíquico, porventura, nada disso. Para médiuns educados e equilibrados que trabalham à luz do codificador, esses espíritos podem ser orientados e podem ser esclarecidos e consolados, como disse o próprio Camilo na sua obra, que eles vinham, eram trazidos por Bezerra de Menezes ao Brasil, para serem tratados nas casas espíritas, onde médiuns humildes e anônimos os recebiam, para que eles recebessem a energia suficiente para se sentirem um pouco melhores, porque tinham o perispírito ainda desequilibrado, muitos destroçados, precisavam da energia animal, do vigor do homem, para se reequilibrarem. Por isso eram trazidos aqui na Terra. Ivone, muito jovem, faltava-lhe ainda estudo, o livro ficou engavetado. Em 1944, ela vem à Federação Espírita Brasileira e seu Manuel Quintão, diretor da FEB, a recebe. Mas diz que aqui nessa casa só se entrava livros de Chico Xavier. E havia mais de 200 obras para serem analisadas. Ela, muito acanhada, muito humilde, retorna. Era um calhamaço de papel que ela pensou em queimar. Mas uma mão azul se estende à sua frente e diz, espera, guarda-os, serão usados posteriormente. Era Bezerra de Menezes quem interferia para que a obra não se perdesse. Depois de alguns anos, Ivone retorna aqui à Federação, e então seu Vantuil de Freitas, presidente, diz a ela, minha filha, parabéns pela sua condição de humildade, por ter a sua obra rejeitada e ter a condição de aceitar isso. Porque muitas vezes os médiuns não aceitam análise, não aceitam crítica, e nem muitas vezes também não querem que a obra seja revisada sobre o critério da codificação. Só que ele diz assim a ela, mas a obra precisa ser datilografada em espaço 2. Ela não tinha máquina.
Espera mais alguns anos até que seu sobrinho, César Augusto, a presenteasse com uma máquina de datilografia. Ela datilografa e depois traria. Mas, nesse meio tempo, a obra de Camilo estava pronta, mas o livro estava inacabado, porque faltava a revisão doutrinária de um dos espíritos, que foi considerado por ela como grande discípulo de Allan Kardec. E ela diz assim: não fora amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, e se perderiam apontamentos que vinham obtando desde 1926. Refiro-me a Leon Denis. Leon Denis se apresenta a ela e diz assim: a obra não está pronta, precisamos terminá-la. Vamos fazer a revisão. E ela diz: semana que vem. Ele disse: agora mesmo. Porque é o tempo dos espíritos. E ele, então, fez a revisão doutrinária, deu o feitio da doutrina dos espíritos. E Dr. Carlos Embassarri, que é um grande crítico literário, que era um grande conhecedor da obra de Camilo, disse a Ivone: Ivone, o livro é de Camilo. Então, digamos assim, é 50% Camilo e 50% Leon Denis? Não. É 80% Leon Denis, por causa do rigor doutrinário, e 20% de Camilo, mas é Camilo fiel. Quem lê Nas Telas do Infinito, que tem uma história de Camilo, também vai reconhecer ali o Camilo. Porque ele conta com aquele jeito hilariante, com aquele jeito muito próprio, né, irônico, que ele costumava escrever em suas obras. Muitas pessoas criticaram a federação, dizendo que a federação havia, então, mexido muito na obra. Porque quem comprou a primeira edição, quando foi ler a segunda, após a revisão, não era o mesmo. Mas é porque Leon Denis tirou os excessos de literatura. O conteúdo é o mesmo, só que ele acrescentou e, digamos assim, conseguiu sintetizar, porque era muito extensa, colocando ali o que faltava. Não era uma novela que deveria ser publicada, eram seus registros sobre o Vale, as suas memórias, mas à luz da codificação de Allan Kardec. E foi isso que aconteceu. Jamais conheci decepções com a minha mediunidade. Amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a sobre o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec. Foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção. Então, portanto, meus irmãos, estas foram as histórias de Ivone, a vida de Ivone e um pouco das obras. Memórias de um Suicida é um outro trabalho, é um outro seminário, porque é uma obra muito extensa. O seu caminho para a redenção, portanto, foi a autoevangelização, o estudo constante, a disciplina, o trabalho no bem, a perseverança, a caridade, a resignação diante das dificuldades, a humildade e, por tudo, a fé, que nunca devemos perder. Ivone deu seu primeiro passo na transformação. Ela iniciou a sua jornada, seu caminho de redenção. Não se santificou, porque nós não devemos santificar os médiuns, nem idolatrá-los, nem transformá-los em gurus, porque eles não são infalíveis. Ela, mais do que ninguém, exige isso de nós. Conheçamos a doutrina dos espíritos, a codificação, para sermos nós os juízes daquilo que estamos produzindo no movimento espírita. Numa entrevista belíssima de 1978, no final de 78, o seu entrevistador pergunta: Dona Ivone, o que a senhora quer dizer aos espíritas do Brasil? Ela diz: por favor, palavras dela, confiram, pelo amor de Deus, preservem a pureza da doutrina dos espíritos, tal qual recebemos das mãos de Allan Kardec. Essa é a nossa obrigação de cristãos, de trabalhadores da última hora. Se temos o cristianismo redivivo, temos que entregá-los às futuras gerações, puro e simples, como as lições do Evangelho de Jesus, tal qual recebemos, sem enxertias, sem novidades, porque o Evangelho é puro, é simples e está aqui para todos nós. Que Jesus abençoe a todos, a cada lar aqui representado, e os nossos sinceros agradecimentos a esta médium, a esse espírito que deixou para nós os seus registros com tamanha humildade. Ivone Pereira, que iniciou o seu caminho para a redenção, servindo de exemplo para todos nós.
Obrigada.